do terceiro Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, realizado em homenagem ao professor Condorcet Rezende, Dr. Sacha Calmon, professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. O eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Professor Condorcet Rezende, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, presidente honorário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF, sócio fundador do escritório Lyoa Canto Rezende Guerra Advogados. Dr. Marcos André Vinhas Catão, professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Dr. Gustavo Brigagão, professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas, diretor secretário-geral da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Dr. André Gomes de Oliveira, membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Dr. Bruno Lira, membro da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF. Você cuidado porque a perna da mesa está aqui, hein? Meus senhores, minhas senhoras, autoridades presentes a esse ato de encerramento, meus colegas de mesa, especialmente o nosso homenageado, professor Condorcet Rezende, e o ministro Marco Aurélio de Mello, teremos hoje o final solene de um seminário profícuo, de um congresso de profunda reflexão sobre o nosso sistema tributário. E nada melhor do que terminá-lo de uma maneira agradável, tendo ao meu lado, do meu lado direito, o ministro Marco Aurélio Mello, e do meu lado esquerdo, o meu amigo Condorcet Rezende. Devo dizer algumas palavras informais a respeito dessas pessoas gradas. O ministro Marco Aurélio nasceu no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II e Faculdade Nacional de Direito. Vem a balha, como gosta de dizer o ministro, dizer que também fui dessa gloriosa Casa de Letras Jurídicas, a Faculdade Nacional de Direito, onde pontificou o reitor Pedro Calmon, meu tio bisavô. E, quando lá cheguei e vi estampado o seu retrato, muito me alegrei. Fui professor em Minas, quase uma vida, e vim para o Rio de Janeiro, juntamente com o professor Eduardo Maneira, para compor os quadros da Faculdade Nacional de Direito, que muito nos honra. Por aqui me aposentei. O ministro Marco Aurélio começou como advogado dos agentes comerciais. Depois, tornou-se membro do Ministério Público do Trabalho. Depois, tornou-se juiz do trabalho.
entrou pelo 5º Constitucional no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e tornou-se, pelos seus méritos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e, finalmente, do Supremo Tribunal Federal, onde já está, se não me engano, há 14 anos. Não, 23. 23, puxa vida. É isso mesmo, 1990 a 2014, 23. É juiz que não vai, como Maria, com as outras. Tem, na sua própria consciência, o sobrejuiz de suas decisões. Isso é o que é de mais notável no ministro Marco Aurélio. Dele disse Celso, não o jurisconsulto romano, mas o brasileiro, que mais de uma vez votos do ministro, às vezes votou isolado, votos do ministro tornaram-se depois majoritários e mudaram a jurisprudência da casa. Portanto, temos aqui um verdadeiro juiz do Supremo Tribunal Federal, que não se curva às injunções políticas, às maiorias de ocasião, aos interesses passageiros das partes, mas que tem na sua consciência, na sua missão jurídica, de dizer o direito conforme a Constituição, um norte do qual não se desapega. Mas o que eu mais gosto no ministro é a sua elegante e sorridente ironia, constante, à moda de Cícero. Às vezes me torço de rir na televisão, assistindo às suas observações, sempre pertinentes. Minha mulher não gosta. Sobre seus ombros, porque a mim caberia dizer do futuro do direito tributário, sobre seus ombros hercúleos, repousa a tarefa de nos dizer qual vai ser o futuro do nosso sistema tributário ou dos sistemas tributários. Bem, o professor Condorcet Rezende já teve esse papel. Qual deles? De ser o oráculo de como seria o nosso futuro do direito tributário. Quando? Como assessor e conselheiro de Gilberto de Ulloa Canto, um dos 3 mais importantes artífices da emenda 18 à Constituição de 46 e do Código Tributário Nacional, plasmou o sistema tributário atual da Constituição e o Código Tributário Nacional. Portanto, ele foi um artífice do futuro. Ele não é de alardear essas coisas, mas teve papel relevantíssimo na comissão de redação do Código Tributário Nacional, junto com, inclusive, o Gerson Augusto da Silva, que, além de mineiro, era médico, não era advogado, mas era um tributeiro, trabalhava na fazenda pública. Ele teve, no passado, a pretensão de escrever como seria o futuro do direito tributário. Tenho para mim que a excelência do seu trabalho, ele é hoje um homem desgostoso com os rumos tomados pela obra que então ajudou a construir. Penso eu, também não, nenhum direito me autoriza a dizê-lo, é apenas uma
elucubração de minha parte. Penso eu que mais satisfação lhe dá Bernardinho e o vôlei do Brasil, né? Penso eu que todos nós estamos muito mais satisfeitos com o Bernardinho do que com o Código Tributário Nacional. Condorcet é advogado, atleta, parecerista e autor de artigos e livros do direito. Mas aqui paro. Quem vai falar de um amigo é outro amigo. É o ministro Marco Aurélio, que vai homenagear o Condorcet, entregando-lhe uma placa e dizendo ao mesmo tempo algumas palavras a respeito do nosso batonier. Muito obrigado. Presidente Sacha já estava pronto para dizer que a minha sina é divergir, porque fui convocado e prazerosamente para mim convocado para implementar, como costumo fazer há 35 anos, a almejada justiça. Dirijo-me, em primeiro lugar, ao seleto grupo de congressistas. Dirijo-me aos organizadores deste congresso, dirijo-me aos palestrantes. Não estive presente desde o início dos trabalhos neste congresso. E não estive por uma razão única. Sirvo hoje a dois senhores muito exigentes, ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral, onde acumulo o ofício judicante com a arte, se é que nós, juízes, temos essa arte de administrar. E o que me anima a esta altura é que se aproxima a passos céleres o quadriênio no Tribunal Superior Eleitoral. E aí deixarei o tribunal e voltarei ao meu tribunal de origem, o fazendo numa data que é muito simbólica, 13 de maio. É uma honra muito grande para mim poder falar sobre essa figura ímpar, que é a figura de Condorcet Rezende. Nascido na cidade maravilhosa, nascido há poucos anos no nosso Rio de Janeiro. Formação humanística importantíssima na vida gregária do nosso homenageado, filho de Helena Pereira de Rezende, educadora, e de Otávio Murguel de Rezende, do MP militar, e que foi integrante do Superior Tribunal Militar. Teve o nosso homenageado uma primorosa formação. E a começar essa formação com a ida para a Inglaterra, onde permaneceu estudando durante vários anos, tornando-se professor de inglês e tradutor juramentado. Mas, no âmbito do grande todo que é a formação humanística, desponta
para mim, uma qualidade insuplantável. Condocê Rezende foi jogador do Flamengo, muito embora tricolor. Jogador de vôlei do Flamengo, mas entusiasta da ideologia visando a forma física de Kenneth Cooper, procedeu à leitura e, eu diria, ao estudo dessa obra e tornou-se tradutor das conferências, das palestras feitas por Cooper no Brasil. E adotou, quanto ao preparo físico, uma rotina espartana em suas corridas, em suas caminhadas controladas, e controladas mediante anotações. Desponta ainda na figura que rotulei de início como ímpar de Condocê Rezende, um predicado em desuso. Refiro-me à solidariedade. Refiro-me à preocupação, não consigo próprio apenas, mas à preocupação com os semelhantes. Lembro o trágico incêndio do edifício Andorinha em 1986, quando faleceram 21 pessoas e muitas foram salvas com a ajuda de Condocê Rezende, viabilizando pela varanda, creio, a passagem para um prédio contíguo. Mas não seria Condocê Rezende a figura que é, se não tivesse uma inspiração maior. A inspiração de Maria Ângela. A família, os filhos. Suplantou-me o amigo fraternal nesse campo. Lá em casa são 4 filhos. Pai de Rodrigo, de Bernardo, de Guilherme, de Patrícia e de Eduardo. E tem entre os netos 2 com nome, por coincidência, de netos meus. Rafaela, no caso, lá de casa, filha da nossa procuradora do DF, não do GDF, do governo. Cristiana, Bruno, Felipe, Júlia, Catarina, João Pedro, Alexia e Vitória, o nome que imaginei para a segunda neta, já vindo, né, a este mundo no corrente ano. Lanço palavras de Bernardo, e carinhosamente digo que palavras do nosso Bernardinho. Mais que pai, o meu pai foi sempre um modelo de caráter, de lealdade, de ética, de respeito a pessoas. São coisas que não se compram, pois não estão à venda. Foi em seu livro Andanças e Caminhadas, em coletâneas de textos diversos, que conheci muitos dos lemas positivistas que influenciaram minha vida. O amor por princípio e a ordem por base,
o progresso por fim, saber para prever, a fim de prover, agir por afeição, mas pensar para agir, entre outros. O nome Condorcet, qual foi a base para a escolha desse feliz nome? Uma homenagem ao Marquês de Condorcet, precursor de Augusto Comte, criador da filosofia positivista. Feliz escolha, porque Condorcet Rezende é um homem apegado a princípios, é um homem apegado a valores maiores da nacionalidade. Sem receio de cometer erro, e creio que já não poderia, pela própria experiência judicante de 35 anos, sentencio: Condorcet é um nobre, é um varão da República, um humanista da atualidade. Formação técnica, e tenho para mim que mais importante do que a formação técnica, principalmente para aqueles que têm a incumbência, a missão sagrada de julgar, é a formação humanística. Foi bacharel, como eu próprio, pela Faculdade Nacional de Direito, e creio que à época era a Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, título que acabamos perdendo e passamos a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A escola da vida jurídica. Na vida, nós temos encontros e desencontros. E felizes são aqueles que contam um maior número de encontros do que de desencontros. Deu-se um encontro com outra pessoa excepcional, Gilberto de Ulloa Canto. Tornaram-se fraternais amigos e sócios, vindo Condorcet Rezende a ser sócio fundador do escritório hoje Ulloa Canto, Rezende e Guerra. Também foi Condorcet Rezende professor universitário da nossa Fundação Getúlio Vargas, de 1960 a 1967, da UERJ, de 1964 a 1989, e da Cândido Mendes. Uma vida, sem dúvida alguma, profícua, sendo Condorcet Rezende, acima de tudo, um servidor dos semelhantes. Defensor intransigente do direito, apegado a princípios, apegado a institutos, com domínio apropriado de expressões e vocábulos, e sempre buscando, no trinômio lei, direito, justiça, o implemento dessa última, da justiça. Digo que Condorcet Rezende foi instrumento da busca, se é possível ser alcançado, de um equilíbrio, de um embate difícil, que é o embate Estado-contribuinte.
desde que me conheço, o Estado está às voltas com deficiência de caixa. E a voracidade fiscal não tem limite. Teve atuação desassombrada, como cabe aos bons constituídos, aos bons representantes processuais, atuando com denodo, com esmerada técnica, com insuplantável inteligência e humanismo. É Condorcet Rezende um exemplo, e isso está comprovado pelos inúmeros seguidores, por uma nova geração de tributaristas. Abro um parênteses para fazer aqui, desta tribuna, um agradecimento de coração. Como pai, a base maior do sucesso de Letícia, e tenho certeza que será uma juíza na integralidade, somente se submetendo à ciência e consciência possuídas. Sua pupila foi essa grande academia, sob todos os títulos, essa grande escola, revelada no campo consultivo e contencioso pelo escritório Ulloa Canto Rezende Guerra. Não tenho a menor dúvida da valia maior da passagem da Letícia em mais de uma década para chegar a esse sacerdócio, que é o sacerdócio da magistratura, do estágio, da aprendizagem profícua e profunda no escritório Ulloa Canto Rezende. Interpreto o sentimento, se o fraternal amigo me outorgar instrumento de mandato, uma procuração, sentimento do homenageado. E interpreto para dizer que veiculei desta tribuna palavras desnecessárias. Condorcet Rezende tem a compreensão do dever cumprido e bem cumprido nos âmbitos familiar, social e técnico profissional. Porque disse que esse rol de feitos de Condorcet não precisaria ser estampado desta tribuna, porque tenho como válidas as palavras de Vieira em sermão, numa terça, quarta-feira da Quaresma. Disse Vieira: o maior prêmio das ações heróicas é fazê-las. Citando Sêneca, foi adiante para acrescentar: se me perguntas que hás de conseguir pelo que fizeste, ou forte ou generosamente, respondo-te que tê-lo feito. O prêmio das ações honradas, elas o têm em si e o levam consigo. Nem tarda,
nem espera requerimentos, nem depende de outrem, são satisfação de si mesmas. No dia em que as fizestes, vos satisfizestes. Caríssimo Condorcet Rezende, nós, amigos, nós, admiradores, temos imensa satisfação em aqui estar e prestar um testemunho de sua trajetória técnica e de sua trajetória humanística. Parabéns a si e a todos os seus. E o registro, acima de tudo, de meu orgulho, como de tantos outros cidadãos, em figurar no rol de seus fraternos amigos. Suas lições são lições a serem percebidas por aqueles que têm compromisso com a nacionalidade. Meus parabéns e falo em nome de todos os presentes. A placa repete o que foi dito da tribuna em termos de compreensão desta solenidade. Ao ilustríssimo professor Dr. Condorcet Rezende, nosso reconhecimento pela relevante contribuição para o desenvolvimento do direito tributário no Brasil. Rio de Janeiro, 28 de março de 2014, ABDF, e a outra sigla... IFA, né? Meus amigos, como lhes disse o ministro Marco Aurélio, eu tive a oportunidade de desenvolver o programa de capacitação física com Kenneth Cooper. Senão, eu não poderia estar aqui agora, que a emoção estaria envolvendo todo o meu organismo. Então, você tem que aprender como é que você domina a emoção em certos momentos. A honra que me conferem só se explica pela amizade. Fosse ela decorrente de algum mérito profissional meu, teria necessariamente que reparti-la com meu saudoso e inesquecível mestre, Gilberto de Ulloa-Canto, que me abriu as portas para a advocacia em geral, e especialmente para o direito tributário. Conto-lhes como cheguei ao direito tributário. Ao graduar-me pela então Faculdade Nacional de Direito, meu pai, que atuava na área penal como ministro togado do Superior Tribunal Militar,
disse-me que eu me deveria dedicar ao estudo do direito tributário, ramo que iria crescer muito com o desenvolvimento econômico do Brasil, como de fato aconteceu. Em seguida, falei com um primo irmão de meu pai, que era procurador da Fazenda Nacional, Tito Rezende, que foi o primeiro presidente da BDF, reputado comentarista das leis fiscais e procurador da Fazenda Nacional, que concordou com a sugestão do meu pai e prontificou-se a me apresentar a um dos dois maiores advogados tributaristas do Brasil, Gilberto de Ulloa Canto, no Rio de Janeiro, e Rubens Gomes de Souza, em São Paulo. Assim, pelas mãos de Tito Rezende, cheguei a Gilberto de Ulloa Canto, que me convidou para trabalhar com ele no escritório que pretendia abrir para cuidar de questões tributárias e societárias. Estávamos em junho de 1958. Já no dia seguinte, estava eu na sala de Gilberto, lendo as fichas de jurisprudência que ele classificava para colocar no enorme fichário que montara a partir dos tempos acadêmicos, e que hoje é um acervo de 100 mil fichas de jurisprudência administrativa e judicial, sem contar as de doutrina e as de legislação. E assim, fui me familiarizando com o imposto de consumo, hoje IPI, e o então existente imposto do selo, o imposto de renda e também com matéria societária. Por influência de Gilberto e de Rubens, fui ser professor da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, EBAP, onde lecionei Direito Tributário. Da mesma forma, fui professor de Direito Tributário na Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, da qual fui diretor. Tive a honra de ser convidado por Rubens Gomes de Souza para rever a terceira edição do seu Compêndio de Legislação Tributária, o primeiro livro com enfoque jurídico do direito tributário, matéria que até então era estudada como parte da ciência das finanças. Por sugestão de Gilberto, ingressei na BDF, da qual fui presidente, e tornei-me assim sócio também da IFA, da qual fui diretor durante 5 anos. Posteriormente, fui escolhido para presidente do ILADIT e presidi o congresso que realizou em Salvador, Bahia, no ano 2000. Graduei-me em Ciências Jurídicas em 14 de dezembro de 1957, há, portanto, 57 anos, após haver trancado matrícula por quase 5 anos, tempo que passei na Inglaterra, na Alemanha e na França, principalmente em Londres, onde tive a oportunidade de fazer alguns cursos de matéria jurídica no St. John's College da University of London. Não pude fazer cursos na Alemanha por ser meu alemão muito incipiente, mas pude fazê-lo na Sorbonne de Paris. Tive a imensa felicidade de ser aluno do inesquecível e insuperável professor Francisco Clementino de Santiago Dantas, que regia a Cátedra de Direito Civil na antiga Faculdade Nacional de Direito. Além das 3 aulas mensais, Santiago, vez por outra, nos convidava para um seminário nas tardes de sábado. Para que tenham uma noção da imensa capacidade de Santiago, conto-lhes um só episódio ocorrido num dos seminários. Santiago entrou no anfiteatro, sentou-se à mesa, retirou do bolso do paletó um pequeno cartão, colocou sobre a mesa, leu e nos disse: hoje vamos falar sobre a hipoteca. E iniciou uma preleção que durou cerca de 1h30, durante a qual falou-nos da hipoteca na Grécia, em Roma, no direito intermediário, no Código Civil francês, no Código Civil alemão e no Código Civil brasileiro de 1916. Vez por outra, olhava para o pequeno cartão e prosseguia no seu périplo pela hipoteca, como regulada nos diversos sistemas jurídicos. Todos nós ficamos curiosos para saber como ele conseguira ter posto no pequeno cartão tanta informação sobre a hipoteca nos diversos sistemas jurídicos mencionados.
Como um de nossos colegas, Raul de Santiago Dantas Barbosa Quental, era sobrinho de nosso mestre, tão logo terminado o seminário, pedimos que Raul surrupiasse o cartão do tio para que pudéssemos satisfazer nossa curiosidade e ver como teria sido possível consignar tanta informação sobre a hipoteca num cartão tão pequeno. Minutos depois, volta Raul com o cartão e, para nosso espanto, tudo que nele se continha era a palavra hipoteca, isto é, o tema do seminário e nada mais. No último seminário que realizamos antes da formatura, disse-nos Santiago, que foi nosso paraninfo, que a graduação em Direito nos abria um leque de opções profissionais, tais como a advocacia, o Ministério Público, a magistratura e a cátedra. Depois foi à pedra e fez 3 pequenos quadrados, nos quais escreveu saber, ter e poder. Disse-nos, então, que todo o nosso progresso profissional tinha que ter por base o saber. Este poderia nos levar ao ter, pois, como bons advogados, poderíamos receber bons honorários em causas de relevância financeira que tivessem sido postas sob nosso patrocínio. O saber, disse também, pode levá-los ao poder, pois, como advogados competentes, podem ser convidados a assumir uma função pública de importância, tais como um ministério ou uma embaixada. Ele mesmo era exemplo desse fato, pois foi ministro da Fazenda e das Relações Exteriores, tudo em função do seu saber. Terminou suas observações dizendo que era inconcebível que o ter levasse ao poder e impensável que o poder levasse ao ter. O saber deveria ser a base de todo o nosso progresso profissional. Vendo-se o que hoje se passa no Brasil, tem-se a impressão de que muitos dos que hoje ocupam cargos públicos de relevância não aprenderam essa lição de Santiago, pois vemos que querem chegar ao poder para ir ao ter, deixando o saber totalmente de lado. Na minha caminhada profissional, nunca cheguei a pensar no poder e apenas relativamente no ter. Daí haver dedicado quase 40 anos ao exercício do magistério, onde o que importa é o saber. Se hoje recebo esta tocante homenagem, sei que não foi em virtude do poder, que nunca exerci, nem do ter, que nunca passou da remuneração normal dos advogados e dos professores. Assim, somente o saber poderia ter-nos levado a escolher meu nome para emoldurá-lo nesta homenagem. Mas, como disse inicialmente, foi a amizade que primeiro fez com que se lembrassem do meu nome para ser homenageado por tantos colegas ilustres. Não julguem que o diga por falsa modéstia, mas, sem dúvida, a amizade pesou mais do que o saber na balança. Sou-lhes muito grato por esse gesto, que não apenas demonstra o grau de nossa amizade, mas que permite que eu divida com o meu eterno mestre a parte referente ao saber. Se algum mérito tenho em matéria tributária, devo-a, em primeiro lugar, a meu pai, que sugeriu que me dedicasse ao direito tributário. Em segundo lugar, a Tito Rezende, que me apresentou a Gilberto de Loacanto. E, finalmente, a Gilberto, por me ter guiado desde os primeiros passos nos caminhos complicados do direito tributário. Em artigo que escrevi para o livro em homenagem à memória de Gilberto, disse que ele era um artesão do direito, tal o cuidado que dedicava a cada trabalho. Nada nele era improvisado, tudo era meditado e planejado, e só então executado. Dizia sempre que não fazia o melhor possível em tese, mas apenas o melhor que lhe era possível, e assim julgava o trabalho alheio, e daí porque exigia de seus colegas de escritório que fizessem o melhor que lhes fosse possível. Ele gostava de contar uma história anedótica que se teria passado com Henry Kissinger, quando professor universitário. Kissinger pediu que os alunos fizessem um trabalho sobre determinado tema.
Cumprida a tarefa, levou os trabalhos para casa para corrigi-los. No dia seguinte, chamou um dos alunos e disse: você pode fazer trabalho melhor. E devolveu ao aluno o trabalho, que passou mais uma semana burilando e devolveu ao professor. Passados 2 dias, Kissinger volta com o trabalho, entrega ao aluno e diz: você ainda pode fazer melhor. Mais uma semana de pesquisas e repete-se a história, Kissinger dizendo ao aluno que ainda poderia fazer melhor. Afinal, exausto de tanta pesquisa, o aluno entrega o trabalho a Kissinger, dizendo que estava exausto de tanta pesquisa e achava que era o melhor que podia fazer. Kissinger pergunta: isso é o melhor que você pode fazer? Realmente? E o aluno diz: sim. Responde-lhe Kissinger: então agora vou ler o seu trabalho. Das recomendações que Santiago Dantas fez, fiquei somente no saber, nem no ter, nem no poder. E eu vou, para terminar, desejar a vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, por ser muito importante, que vocês tenham muita saúde. A saúde vem em primeiro lugar. O saber vem depois. Mas, mais importante do que o saber, é a amizade de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Só nos cabe, com pesar, dizer que, neste momento, está encerrado o Congresso, que os espero para outros, inclusive para o Congresso da IFA, que se realizará nesta maravilhosa cidade São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 2017. A todos, muito obrigado. Parabéns ao presidente da BDF.